Percorrendo os campos, cidades e sertões, encontrei meu caminho. Muitos corações desejando a vida e a liberdade, a paz e o amor e a felicidade.
Meus prezados irmãos, nós vamos dar início oficialmente à nossa Santa Reunião. Mais uma vez eu cumprimento a todos os irmãos e irmãs com a paz do Senhor. Que o faça em nome da Santa Avó Rosa, do profeta Irmão Aldo, em nome de Jesus, da Mãe Virgem Maria, do nosso Deus. Que todos sejam muito bem-vindos à nossa Santa Reunião, onde iremos passar alguns minutos, algumas horas, reunidos na presença do nosso Deus, aonde Ele, nosso Deus, o nosso Pai, se alegra em poder contemplar a cada um do Senhor, da Senhora que aqui está. Meus queridos irmãos, os nossos irmãos, através desse hino que foi apresentado, através da meia hora instrumental, prepararam a nossa reunião, embelezaram a mesma, e assim os santos e anjos que aqui já se fazem presente estão felizes em poder aqui estar e contemplar a cada um de nós que viemos à igreja, viemos buscar este alimento sagrado, do qual nosso Deus irá conceder a nós a partir desse momento. Mais uma vez, que todos sejam muito bem-vindos. Convido por gentileza os que puderem, coloquem-se em pé. E vamos orar, dando início assim à nossa santa reunião desta manhã. Em sinal de reverência, oremos. Ó bondoso Deus, nosso eterno Pai, Pai bendito, mais uma vez, nos encontramos nós, seus filhos, reunidos na Tua Santa Igreja, nesse tabernáculo santo. Justamente, ó Pai, aqui estamos para buscar do Senhor mais sabedoria, mais entendimento, compreensão e fé. Ajuda cada um de nós que aqui estamos a sermos mais serviçais à obra da Igreja Apostólica, a estarmos sempre presentes em nossas santas reuniões, porque aqui o Senhor envia para nós mensagens e conselhos tão preciosos e tão valiosos para a nossa vida. Por isso, nós, seus filhos, agradecemos ao Senhor, agradecemos a Jesus, a Mãe Virgem Maria, agradecemos a Santa Avó Rosa, ao profeta Irmão Aldo, por esta igreja preciosa e maravilhosa que foi concedida a nós, esse lugar santo e sagrado, do qual nós temos para nos reunir e estar diante da Tua presença, ó Pai, para agradecer por tudo que o Senhor tem proporcionado a nós, pelos mistérios do reino dos céus que nos revelaste, e por tudo que o Senhor tem mandado a nós a respeito da doutrina e principalmente a disciplina da Igreja Apostólica, que muito nos honra, que moraliza o seu povo na terra e que também ajuda a Igreja Apostólica a divulgar o nome bendito da Santa Avó Rosa, do profeta Irmão Aldo, que ajuda a divulgar a segunda vinda de Jesus, na qual a humanidade em geral pode ver no povo apostólico exemplo de verdadeiros filhos de Deus. É desta maneira que nós precisamos viver e proceder conforme a sua santa vontade, ó Pai bendito. Por isso o Senhor tem muito lutado, junto a Jesus, a nossa Mãe Virgem Maria, junto a Santa Avó Rosa, o profeta Irmão Aldo, para conservar o teu povo na terra, em total obediência e consagração. Por isso é que nós estamos para buscar ainda mais do entendimento e a sabedoria, justamente para que o Senhor fortaleça o nosso coração, encha a nossa alma de alegria, gozo e felicidade em estarmos servindo ao Senhor, ó Pai, servindo ao reino dos céus, sendo obedientes e em tudo submissos à Tua santa e bendita vontade. Suplicamos que nesta reunião santa e maravilhosa, que muitos santos, anjos, profetas poderosos conosco estejam, justamente para trazer o alimento sagrado e espiritual que nós precisamos e necessitamos. Por isso, abençoe a cada um de nós que aqui está. Também os nossos irmãos que por um motivo justo aqui não poderão estar, mas que estando lembrando desta santa reunião, estando conectados também com a mesma, em espírito e verdade, que esse alimento sagrado os alcance e que eles sejam alimentados também aonde estiver, no seu lar, no seu trabalho, mas que o reino dos céus esteja os abençoando. Peço a Tua bênção primaz, a bênção da Senhora Santa Avó Rosa, para todo o transcorrer dessa santa reunião, em especial os nossos irmãos músicos, coristas, regentes, que irão apresentar belos hinos para louvar, glorificar e bendizer o reino dos céus. E nós também, Teu povo que aqui está, através da nossa reverência, obediência e consagração, estamos também prestando um culto de louvor e adoração ao reino dos céus, por tudo que tem concedido a nós. Peço o entendimento e a sabedoria, primaz bendito, para transmitir aos meus irmãos desse púlpito sagrado a mensagem que o Senhor enviou para nós nesta oportunidade, mostrando o quanto nós precisamos valorizar e amar a nossa querida e Santa Avó Rosa,
porque exerceu em seu corpo físico um ministério glorioso e hoje em espírito e verdade continua exercendo esse mesmo ministério com muito mais poder e autoridade e está preparando um povo para um dia viver, morar nos céus eternamente. Querido primaz Santa Vó Rosa, entrego nas tuas mãos essa santa reunião iniciada para louvar, glorificar e bendizer o nome do nosso Deus. Amém. Vamos cantar o hino do nosso cenário de número 1, Igreja Forte. Amém. Os irmãos têm seus lugares, poderão se assentar. Vamos cantar alguns hinos do nosso cenário, iniciando pelo número 93. Crer, quem crer em nossa palavra. De número 103, sou apostólico. Amen.
Para encerrarmos esta primeira parte, de número 111, Eu te louvo, meu Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, na sequência da nossa reunião, vamos ouvir o coral. O 261, que tem o título Servirei com Amor.
Meus queridos irmãos, que hino maravilhoso, servirei com amor. Observem que a letra dos nossos hinos são letras maravilhosas, justamente porque os nossos hinos são sacros, inspirados pelos céus. E quando ouvimos este hino, servirei com amor, é justamente o que o nosso Deus precisa de nós. Que nós sejamos assim, que nós servimos a Igreja Apostólica com amor, com prazer, com satisfação em servir a Igreja Apostólica. Meus queridos irmãos, esta hora é uma hora oportuna, da qual nós iremos contribuir. Servir com amor também é contribuir, ajudar a obra da Igreja Apostólica. Justamente porque é preciso, é necessário, há muitas pessoas, muitas vezes em lugares longínquos, muitas pessoas, muitas vezes, que não têm um acesso facilitado que nem nós temos para frequentar uma reunião da Igreja Apostólica. Meus queridos irmãos, há pessoas muitas vezes que percorrem longas distâncias a pé, muitas vezes algumas horas de barco, enfrentando muitas vezes até mesmo perigo, para poder participar de uma reunião presencial como esta. E outros que também não têm esta oportunidade, não têm como frequentar a Igreja Apostólica. Mas os nossos irmãos têm, através do programa Hora Milagrosa, o alento, a alegria e a felicidade de poder ouvir o programa, ouvir os nossos hinos, ouvir a mensagem, tem a oportunidade de receber este alimento espiritual na sua casa. Porque muitas vezes não consegue deslocar-se até uma reunião, até um templo apostólico, para lá presenciar uma reunião como esta, presenciar o coral cantando, belos hinos em louvor aos céus. Muitos não têm essa oportunidade. A única oportunidade que tem é através do programa. Agora observem, meus irmãos, o quanto nós precisamos mesmo servir com amor. Justamente servir, ajudar a estas pessoas a ter o programa adentrando dentro do seu lar, onde eles podem ter a água ungida, o óleo ungido, depositar a sua fé e confiança nesses santos de Deus. E observe, meus queridos irmãos, que muitos dessas pessoas têm sido beneficiados pelo grande poder da Santa Avó Rosa e do Irmão Alto. Que muitos, ao fazerem uso da água e do óleo ungido, têm recebido bênçãos preciosas, milagres sem iguais. Agora observem como é importante, como é fundamental manter a obra gloriosa de nossa igreja. Justamente porque estas pessoas que precisam de nós, da nossa ajuda, do nosso esforço, que precisam da Santa Avó Rosa, do Irmão Aldo constantemente, assim como nós também precisamos. Mas nós temos a oportunidade de vir a uma reunião presencial como esta. Temos a oportunidade de ver e contemplar o nosso coral cantando belos hinos em louvor a Deus. E os nossos irmãos que muitas vezes não têm essa oportunidade, eles ficam alegres, felizes, ficam ansiosos para poder chegar àquele horário, ligar o seu rádio, o seu aparelho receptor e ouvir o programa com fé, ouvir aquele programa com muita alegria na sua alma. Por isso o irmão Aldo sempre nos disse, nós devemos valorizar as reuniões de nossa igreja, devemos ser assíduos em frequentar as nossas reuniões, porque, irmãos, é uma oportunidade belíssima que é oferecida a nós. Por isso, estando na igreja, devemos estar em comunhão com os céus, aproveitando todos os atos de nossa santa reunião, justamente valorizando tudo o que aprendemos na igreja. Porque se valorizarmos tudo isso,
iremos entender o que é amar o próximo. E entender o que é amar o próximo também é ser desprendido no contribuir, ajudar a obra da igreja, justamente para que esse próximo seja alcançado, ou seja, essa pessoa boa, humilde de coração, seja alcançado através da mensagem da Igreja Apostólica. Por isso, irmão Aldo, através dos apelos contidos no boletim, incentiva cada um de nós a contribuir para a obra de nossa Santa Igreja, do qual eu irei fazer a leitura do mesmo. Boletim Interno Oficial, número 3.517, São Paulo, 10 de setembro de 2022, ofertas para a Igreja Apostólica. Com o objetivo de melhor servir e cooperar com a obra divina e magnífica desta Igreja Apostólica, contamos novamente com a sua consideração e generosidade, contribuindo com amor e muito esforço, pois diversos compromissos foram assumidos e precisam ser cumpridos. Temos a missão importante para o desenvolvimento de nossa igreja, que precisa ser realizada para buscarmos almas preciosas para o nosso Deus. Pensem, estimados irmãos e irmãs, se o homem não tiver um refúgio, uma fortaleza, uma igreja, uma doutrina, uma disciplina, se não tiver um governo de Deus, dos céus, a lhe impor limites e regras, para que tenha uma vida de ordem, certamente não terá paz e felicidade, e sua vida será vazia e sem fundamento. Por isso, vamos nos unir no mesmo propósito e buscarmos o melhor por nossa igreja, promovendo o progresso tão esperado e divulgando os nomes benditos do Consolador, a Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, juntamente com o Mestre Jesus e a Virgem Maria Santíssima, para alcançarmos a criatura humana, que busca o reencontro com seu Criador, para ser feliz e abençoado. Esta é a missão da nossa igreja, esta é a missão de cada apostólico. Agradecendo a Deus e aos seus santos e anjos, vamos fazer nossas ofertas para que esta obra na terra tenha progresso e recursos financeiros para o seu desenvolvimento e para cumprir sua missão de dar a última oportunidade de salvação a toda a humanidade, que possa salvar milhares de almas para Deus, seu reino e sua glória celestial. Não deixem de ajudar a igreja por nada desse mundo. E não importa o que os outros disserem ou deixarem de fazer, façam a sua parte, porque a lei de Deus é eterna e imutável, e vai dar a cada um segundo suas obras, conforme ensinou o Mestre Jesus, que aceitou a oferta daquela pobre viúva, e comentou que ela dera muito mais que todos os outros, que tinham dado apenas o que lhe sobrara. Mas ela tinha feito um grande esforço e até sacrifício para ajudar e atender ao pedido e apelo de Jesus e dos apóstolos. Por isso o seu ato ficou registrado para nosso conhecimento e para que também fizéssemos o melhor pela obra de nossa igreja na terra. Nós, da direção da igreja, lhes agradecemos de todo o coração pelo seu esforço e sua colaboração. E desejamos as bênçãos preciosas de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, Espírito Consolador, e do Santo Irmão Aldo Primaz e pastor deste rebanho. Meus queridos irmãos, aí está este apelo de contribuição, da qual mostra muito claramente que nós temos uma missão importante para o desenvolvimento de nossa igreja na terra, que precisa ser realizada, porque é justamente para buscar almas preciosas para o nosso Deus. E é isso que o Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, espera de cada um de nós. Esta é a missão da Igreja Apostólica. Divulgar o nome bendito da Santa Avó Rosa, do Irmão Aldo, e mostrar à humanidade de um modo em geral de que Jesus já voltou, conosco está. Dirige a sua igreja na terra através do Consolador, a Santa Avó Rosa, e através do Supremo Pastor Santo Irmão Aldo. Curva a sua cabeça e fazer uma breve oração para consagrar as contribuições. Querida Santa Avó Rosa, querido Primaz Irmão Aldo, neste momento nós iremos contribuir para a obra da tua Santa Igreja na terra. Por isso pedimos que conceda a cada um de nós muita sabedoria, muito entendimento, para que possamos a cada dia continuar fazendo o que há de melhor para a obra de nossa igreja, justamente porque precisa
a nossa igreja crescer ainda mais, salvar muitas almas para o reino dos céus e levar a toda a humanidade o conhecimento da obra que a Igreja Apostólica realiza. Também levar à humanidade de um modo em geral o conhecimento do nome da Santa Avó Rosa como nosso glorioso Espírito Consolador e o nome do Senhor Primaz como nosso Supremo Pastor. Também mostrar à humanidade que todo o poder dos céus aqui está, porque Jesus para nós já voltou, está conosco, está a dirigir e a governar esta igreja diretamente do reino dos céus, por ordem de Deus, o nosso Pai, junto à Mãe Virgem Maria. Por isso, que as contribuições que iremos fazer nesse momento seja para o crescimento da mesma e que muitas e muitas almas preciosas sejam salvas e redimidas para o reino dos céus. Querido Primaz, irmão Maldo, abençoe o lar, a vida de cada um dos teus filhos na terra. Não deixe nada faltar a cada um de nós, mas nos dê o suficiente, o necessário, para que possamos continuar te ajudando nesta obra gloriosa e magnífica da qual o Senhor representa o reino dos céus entre nós em espírito e verdade. Te agradecemos, Primaz, e entrego nas tuas mãos, nas mãos da Senhora Santa Avó Rosa, as ofertas ungidas, consagradas para o crescimento desta obra tão gloriosa e preciosa da nossa Santa Igreja. Amém. E fazer a leitura de um aviso, eleição e política na Igreja. A Igreja Apostólica não se envolve com política e nem com partidos ou candidatos. Cada apostólico deve exercer livremente o seu direito de voto como cidadão brasileiro e pedir sabedoria a Santa Avó Rosa e ao Santo Romualdo para escolherem o melhor candidato para governar o seu estado e nosso país. Alertamos que nunca foi permitido ficarem discutindo e apostando entre irmãos ou membros do ministério, e principalmente no ambiente da igreja, sobre um ou outro candidato. Muito cuidado com as redes sociais, pois existem muitas mensagens tendenciosas e mentirosas, e muitas vezes acabam se envolvendo e ainda compartilham com outros irmãos ou amigos mensagens com informações falsas. Portanto, muito cuidado com a sua imagem e seu ministério. Lembrem-se de que o voto é secreto e individual. A igreja é um local sagrado e devemos respeitá-la. Vamos ouvir a seguir com a orquestra o hino que tem o título Bênçãos Preciosas.
Na sequência, pelo coral, o hino de número 8, Ouvi, ó povo, a voz do Senhor. Neste mundo cheio de pecado, neste mundo sofredor, uma voz está a clamar, anunciando a Jesus, o Senhor. Esta voz é a Igreja Apostólica que, em nome de Cristo Jesus, proclama ao mundo faminto a mensagem do Reino da Luz. Os que ouvirem esta santa voz e aceitá-la em seus corações, sentirão a beleza da vida e de Cristo Jesus o perdão. Os que crerem serão protegidos pelos anjos da glória de Deus e por uma santa poderosa que nesta santa Igreja viveu. Esta santa
Meus queridos irmãos, a partir da mensagem que iremos meditar a partir desse momento, irá mostrar a nós que realmente a Igreja Apostólica ela é a Igreja que é do Reino dos Céus, que é a Igreja do Senhor, o nosso Deus, de Jesus, que é a Igreja da Mãe Virgem Maria, dos templos presentes da Santa Avó Rosa e do Profeta Irmão Alto. Irei fazer a leitura da mensagem que tem o título: O preparo da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador. A vinda de Jesus, o Filho amado de Deus, a esta terra, teve como objetivo salvar a humanidade do domínio do pecado e levá-la a retomar a sua origem, que é buscar a santidade, assim como fora criada, a imagem e semelhança de Deus, o Pai, e dos anjos da glória celestial, para viver ainda nesta terra, com humildade e um coração puro de bondade, mansidão e longanimidade. Esse foi o objetivo da vinda de nosso Senhor. Houve a necessidade de que Jesus viesse como Redentor e Salvador, pois, embora criada pura e santa, à semelhança de Deus Pai, a raça humana caíra sob o domínio do pecado e se tornara escrava do espírito da maldade. Assim, Jesus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, precisou dar sua preciosa vida para resgatar os bons e humildes do coração do pecado e da servidão do mal. Para isso, ensinou sua doutrina aos homens e mulheres de boa vontade e os chamou para que deixassem o pecado e viessem para a luz da verdade, para que pudessem alcançar a redenção de sua alma e se santificar, para viver somente para Deus e não mais para o pecado. Com o seu precioso sacrifício e com sua doutrina, o Divino Mestre alcançou o seu objetivo, tanto que de início, grande quantidade de almas o aceitaram e foram levadas para os céus. Porém, com o passar dos anos, a fé e o interesse das pessoas pela obediência aos mandamentos e ensinos de nosso Senhor, pela santificação da alma e pelo amor a Deus e ao próximo, foi perdendo importância, dando lugar ao pecado, que voltou a dominar muitos corações que antes criam em Jesus. Isso aconteceu porque, com a multiplicação da iniquidade, o pecado tomou conta de grande parte da humanidade, que voltou a ser dominada pelos maus sentimentos e pela maldade. Acontece que Jesus já havia alertado a esse respeito, conforme registrado no Evangelho de São Mateus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este Evangelho do Reino dos Céus será pregado em todo o mundo, em testemunha a todos os povos, e então virá o fim. Assim sendo, a missão de reconduzir a criatura humana à condição na qual fora criada, pura e sem pecado, seria cumprida pelo Espírito Consolador, prometido por nosso Senhor, e pelo trabalho da Igreja que Ele formaria. Foi por isso que Jesus profetizou dizendo: o Espírito da verdade convencerá o mundo, ou seja, os humildes de coração, do pecado, da justiça e do juízo. Séculos se passaram, e chegou o tempo em que Jesus pôde cumprir sua santa promessa. Ele formou a Santa Avó Rosa e a preparou para ser a coluna e o baluarte da verdade, o Espírito Consolador prometido. Essa foi outra maravilhosa obra de Jesus, para a qual ele contou com a participação de sua bendita mãe, Maria Santíssima, e dos santos apóstolos, pois unidos colaboraram ativamente com o ministério terreno da Santa Avó Rosa, que durante 16 anos foi preparada por Jesus, ao mesmo tempo que foi formando e santificando a Igreja Apostólica. Porém, o que é maravilhoso e inédito na história da formação de santos para o nosso Deus foi a maneira que Jesus usou para preparar a Santa Avó Rosa, capacitando-a
para que ao findar sua vida na terra, ela tomasse posse imediata de seu galardão, de servir a Jesus e ao Pai Celestial, tanto nos céus quanto na terra, em espírito e em verdade. Essa santa, nova e poderosa, não necessitou de um estágio nos céus para ser preparada e um dia voltar a exercer um ministério para Deus, à semelhança dos demais santos formados nesta terra. No caso da Santa Avó Rosa, não houve interrupção no seu ministério, pois assim que chegou aos céus, galardoada com o Espírito Consolador, retornou vitoriosa, cheia de poder e esplendor, como a grande bênção, concedida por Deus Pai para o seu povo e para os humildes de coração, que viessem a crer nesta Santa Poderosa. Logo após subir aos céus, ela já se manifestou ao irmão Aldo, e com grande esplendor, ao lado de Maria Santíssima, passou-lhe as primeiras orientações sobre como dominar a situação na qual nosso povo se encontrava, sem a presença física dela, preocupado com a situação da igreja. Assim, sob o poder e a orientação dela, a situação foi controlada, e desde então ela passou a dirigir e orientar o irmão Aldo em todos os assuntos necessários ao governo da igreja. É oportuno destacar que durante o período em que a Santa Avó Rosa estava sendo preparada por Jesus, por diversas vezes ele levou o espírito dela até os céus, onde além de lhe falar a respeito dos mistérios de Deus, muitas coisas maravilhosas da região celestial e do universo foram-lhe mostradas. Por muitas vezes, Jesus a deixou em companhia de Maria Santíssima e dos santos apóstolos. Daí ela foi aprendendo coisas importantes com a mãe de Jesus e com os santos apóstolos sobre o ministério de nosso Senhor Jesus nesta terra. Já era grande sua sabedoria e seu interesse em aprimorar seus dons, a fim de bem cumprir tudo o quanto Jesus dela necessitava. Ao mesmo tempo, a Santa Avó Rosa preparava o irmão Aldo para ser o seu representante e sucessor no governo da igreja. Através dessa Santa Gloriosa, o Divino Mestre cumpriu a promessa de que haveria um só rebanho e um só pastor. No transcorrer do ministério do irmão Aldo, ele e a Santa Avó Rosa batalharam ao lado de Jesus e da Virgem Maria para manter a nossa igreja como coluna e baluarte da verdade, e igreja do Santo Consolador. Toda honra, glória e louvor sejam dedicados a Santa Avó Rosa por sua relevante missão de Espírito Consolador da promessa do Divino Mestre. Meus queridos irmãos, aí está esta linda mensagem mostrando a respeito do preparo da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador. Observem, meus queridos irmãos, os nossos irmãos cantaram este hino: ouvi, ó povo, a voz do Senhor. Porque foi preciso, foi necessário Jesus, antes de subir aos céus, fazer esta gloriosa promessa de não nos deixar órfãos, mas da parte do Pai enviar um Consolador para que viesse e ficasse conosco para sempre. Porque foi preciso Jesus também fazer outra gloriosa promessa de que haveria um só rebanho e um só pastor. Observe, meus queridos irmãos, que quando Jesus subiu vitorioso aos céus, houve, por um período de tempo, quase 2000 anos, uma interrupção da comunicação entre os céus e a terra. E nesse período, Deus não pôde mais se manifestar dentre o seu povo. Deus não pôde mais ser ouvido. Os seus enviados não puderam mais ser vistos, ser contemplados. As suas ordens perante a humanidade não pôde mais ser ouvida. Por isso necessário foi Jesus fazer esta gloriosa promessa
para que no tempo certo, na hora oportuna, pudesse Ele, Jesus, junto com o nosso Deus, o nosso Pai, junto à Mãe Virgem Maria Santíssima, encontrar na terra a pessoa capacitada, dotada de virtudes para poder exercer este glorioso ministério de ser o Consolador. Agora observem, meus queridos irmãos, que a Santa Avó Rosa, mesmo nascendo predestinada para ser o Consolador da promessa de Jesus, ela passou por um preparo espiritual, justamente para que pudesse ela receber as ordens diretamente dos céus, as ordens do nosso Deus, dele Jesus, para que pudesse transmitir a nós, e assim Jesus pudesse formar na terra, ou seja, restaurar na terra, a sua igreja, a igreja apostólica, em homenagem aos santos apóstolos, a igreja primitiva que foi restaurada, que hoje é a igreja apostólica. Mas tudo isso precisava que ela, Santa Avó Rosa, fosse preparada para a tão nobre e importante missão, a missão de Consolador, consolar, trazer para nós, ou seja, para os bons e humildes de coração, os mistérios do reino dos céus. Por isso ela, com todas as virtudes que recebeu do nosso Deus, pôde ser levada em espírito aos céus, arrebatada, e ser preparada para ser o nosso glorioso Espírito Consolador. Observem, meus queridos irmãos, que por 16 anos, ela, Santa Avó Rosa, subia regularmente aos céus, para lá ser preparada, ser instruída por Ele Jesus, pela Mãe Virgem Maria, pelo nosso Deus, pelos santos, pelos profetas poderosos, como precisava ser a igreja apostólica na terra, justamente para que Deus pudesse aqui estar com o seu povo, justamente para que Jesus pudesse se manifestar através dela a nós, seus filhos na terra. Então observem, meus queridos irmãos, que quando falamos que a segunda vinda de Jesus já se deu na igreja apostólica, falamos com convicção de fé, porque é uma realidade, porque é uma verdade. Observem que somos a única igreja na face da terra que prega em nome do Consolador da promessa de Jesus. Somos a única igreja na terra que fala em nome do irmão Aldo, do supremo pastor do qual Jesus se referiu, que haveria um só rebanho, um só pastor. Somos a única igreja que tem a honra e o privilégio de ser em tudo dirigida pelos céus. Então, quando os irmãos cantaram, ouviu a povo a voz do Senhor, é esta voz que a Santa Avó Rosa veio trazer a nós. Foi esse preparo que ela passou nos céus. Foi por esse preparo que ela passou, justamente para transmitir a voz do nosso Deus ao povo apostólico. E esse Consolador precisava ser visto, ser ouvido na terra. E isso se deu. Da mesma maneira, esse Supremo Pastor precisava ser visto, ouvido e contemplado, do qual nós o contemplamos, do qual nós o ouvimos pessoalmente. Observem, meus irmãos, somos ou não somos a igreja da verdade? Porque na igreja apostólica tem doutrina e principalmente disciplinas perfeitas. Porque foi o preparo que ela, Santa Avó Rosa, recebeu nos céus. Justamente, irmãos, porque a igreja apostólica é a extensão do reino dos céus na terra. E nós, povo apostólico, precisamos viver como vivem os santos e anjos dos céus. E aqui estamos sendo preparados para isso.
Justamente porque a Santa Avó Rosa recebeu esse preparo. Via e ouvia, contemplava a face de Deus, de Jesus, da Mãe Virgem Maria, dos demais santos dos céus, e trazia a nós ensinamentos preciosos e maravilhosos. Por isso a nossa igreja, ao longo dos seus 68 anos, ela cresceu em número de adeptos, em número de congregações, justamente pelo preparo dela, Santa Avó Rosa, porque ela recebeu uma missão importantíssima, de formar santos para Deus. Recebeu uma missão importantíssima, de ser a responsável também, pelo preparo do Supremo Pastor, do qual Jesus se referiu, que haverá um só rebanho, um só pastor. Preparou esse pastor, para que este pastor, Santo Irmão Maldo, pudesse preparar o seu rebanho na terra, que somos nós. Vejam que a nossa igreja, ela é perfeita em tudo. A mesma mensagem que nós estamos a meditar nela, neste final de semana, em todas as congregações é a mesma mensagem, é o mesmo ensinamento, justamente para não haver confusão doutrinária, justamente para estarmos no mesmo aperfeiçoamento espiritual, justamente para ouvirmos a mesma voz de Deus, os mesmos ensinamentos. Observem, meus queridos irmãos, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ela, Santa Avó Rosa, é a grande responsável por mostrar a nós o quanto nós devemos amar a Ele, Jesus. Ela é a grande responsável em mostrar a nós o quanto nós devemos valorizar o seu sangue derramado na cruz por nós. Ela é a grande responsável por mostrar a nós que para chegarmos aos céus, precisamos aceitar o Consolador da promessa dele, Jesus. De nada adianta dizer que amamos Jesus, se não cremos nas suas promessas, se não aceitamos o seu Consolador. De nada adianta dizer que ama a Deus, o reino dos céus, e não aceitar o profeta Irmão Maldo, que é o Supremo Pastor do qual Jesus se referiu, que haveria um só rebanho, um só pastor. Justamente esse pastor aqui está, em espírito e verdade, para apacentar as suas ovelhas, as ovelhas de Jesus, que somos nós, chamados, escolhidos, para produzir frutos maravilhosos. E esses frutos maravilhosos que estamos a produzir, ela, Santa Avó Rosa, é que nos orienta, nos ensina, nos mostra como nós devemos viver e proceder para realmente produzir esses frutos, justamente para mostrar ao mundo que ela, Santa Avó Rosa, não é uma santa morta, mas é uma santa viva e poderosa, e está ao lado de cada um que é obediente, que é consagrado, que é fiel, justamente mostrar à humanidade que ele, Santo Irmão Maldo, foi e é revestido de todo o poder e autoridade, que é um santo poderoso, que está ao nosso lado em espírito e verdade, mostrando a nós os mistérios do reino dos céus, arrebanhando um povo para Deus, justamente, irmãos, porque foi o preparo que ele também recebeu da Santa Avó Rosa. Ela, Santa Avó Rosa, sendo preparada, pôde preparar a ele para ser o seu substituto, o continuador desta obra, justamente para não haver o que houve no passado, quando Jesus subiu vitorioso aos céus, vencendo a morte, não houvesse mais a interrupção entre os céus e a terra. Quando ela, Santa Avó Rosa, subiu aos céus, recebeu o seu galardão de Espírito Consolador, não houve essa interrupção, mas ao contrário, foi uma continuidade de tudo o que estava sendo realizado na obra da igreja. E da mesma maneira como ela, Santa Avó Rosa, era arrebatada aos céus para receber todo o preparo, as orientações
diretamente do trono do nosso Deus para transmitir a nós. Ele, Santo Irmão Aldo, também teve a grande honra, o grande mérito de subir ao céu, ser arrebatado, e lá receber ordens, orientações preciosas para ser transmitida a nós, seu povo na terra. Por isso, nós, povo apostólico, temos um preparo muito acima, num nível superior aos demais desta humanidade. Nós temos um nível superior de entendimento e sabedoria e de ensinos das demais organizações religiosas que aí se encontram. Não estamos aqui a criticar nenhuma, mas a nossa igreja veio dos céus, porque a nossa igreja ela é dirigida por Deus. Então, quando os nossos irmãos cantaram, ouvi, ó povo, a voz do Senhor, devemos abrir os nossos ouvidos espirituais. A Santa Avó Rosa está a falar conosco. O nosso Deus está a falar conosco através desses boletins. Pelo preparo dela, Santa Avó Rosa, Jesus está a falar conosco. Justamente porque, irmãos, porque é hora, porque é momento, porque nós precisamos a cada dia nos esforçar mais para sermos mais obedientes, mais consagrados, mais fiéis. Observe como está a situação da humanidade de um modo em geral. Mas Jesus já alertava: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas ele alertou também: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino dos céus será pregado em todo o mundo, em testemunho a todos os povos, e então virá o fim. Meus queridos irmãos, não podemos deixar o pecado se multiplicar em nossa vida, a iniquidade. Não podemos deixar o amor se esfriar, mas ao contrário disso tudo, perseverar até o fim, divulgar este evangelho do qual foi revelado a nós, mistérios do reino dos céus, e ser a nossa vida um testemunho de fé, um testemunho de inteira submissão à vontade do nosso Deus. Sabe por quê, irmãos? O fim está próximo. A humanidade, de um modo em geral, não acredita nisso. Tem muitos, até alguns apostólicos, que muitas vezes não estão tendo a consciência de como está o seu viver. Tem alguns que estão pensando que irão ficar para a semente. Muitos falam que o fim é para quem morre. Realmente é. Principalmente quando sofre o dano da segunda morte, que é a morte do espírito. Porque para aquele que realmente recebeu e recebe constantemente o preparo que ela, Santa Avó Rosa, veio trazer a nós, da qual ela foi preparada e está mostrando a nós este preparo, todo aquele que guardar este preparo, que estiver preparado, quando a consumação de tudo se der, nós não iremos morrer. Nós iremos passar por uma nova vida. É para isso que estamos sendo preparados. Foi esse preparo que a Santa Avó Rosa recebeu nos céus para ensinar a nós, seus filhos na terra. Porque nós fomos criados santos à imagem e semelhança do nosso Deus. E o Filho de Deus que permanecer fiel, obediente e consagrado até o fim, ele não morre. Mas ele deixa esta vida do corpo e passa para a vida espiritual, a vida com Deus, viver na eternidade. Pelo preparo que recebeu na igreja apostólica,
pelos ensinamentos que guardou no fundo do seu coração, por não ter se iludido com o pecado, com a maldade, com a iniquidade que há no mundo. Mas por amor a Deus, por amor a Jesus, por amor à Mãe Virgem Maria nos tempos presentes, por amar a Santa Avó Rosa e o irmão Maldo, conservou a pureza da sua alma, porque aprendeu a amar, a valorizar o bem mais precioso que Deus nos deu, que é o Espírito, que Ele nos deu puro, sem nenhuma mancha do pecado. Observem, meus queridos irmãos, que ela, Santa Avó Rosa, realmente é a grande bênção concedida por Deus Pai ao seu povo e para os humildes de coração que viessem a crer nesta Santa Poderosa. Agora observe, irmãos. Ela, Santa Avó Rosa, antes mesmo de ser o Consolador, a sua sabedoria já era muito grande. O seu interesse de aprimorar os seus dons também. Olha o exemplo que ela deixou a nós. O quanto nós devemos ser sábios, o quanto nós devemos ser interessados pela obra da Igreja Apostólica, pelos ensinamentos que vêm dos céus para nós. Justamente porque tudo isso é preciso, é necessário. Ela, Santa Avó Rosa, pelo preparo que recebeu nos céus, a sua missão é de convencer o mundo, ou seja, os humildes de coração, do pecado, da justiça e do juízo. É o que ela tem feito na Igreja Apostólica, para o povo apostólico. Mas justamente, irmãos, nós, povo apostólico, precisamos estar com os nossos ouvidos espirituais abertos. Precisamos ter muito interesse pela obra da Igreja Apostólica, a obediência, a consagração, ouvir a voz de Deus que está a falar conosco. Meu filho, minha filha, eu tenho um amor tão grande por você. Eu enviei o meu próprio filho para derramar o seu sangue precioso para conceder a você a salvação. Eu lhe dei uma mãe espiritual, Mãe Virgem Maria, que está à inteira disposição para te ajudar. Eu te dei o poder da oração para você falar comigo, para você pedir sabedoria, para você relatar a sua fraqueza e pedir forças. Junto com o meu filho amado, eu enviei um consolador para te consolar, para estar ao teu lado em todos os dias, em todos os instantes da tua vida. Eu enviei um profeta poderoso, justamente para te preparar para vir morar nos céus. Meus queridos irmãos, o nosso Deus, desde a criação da raça humana, Ele tem feito a sua parte. Mas observem, quem precisa fazer a nossa parte? O que está faltando muitas vezes é de nós. Da parte dos céus, do reino de Deus, não falta nada. Mas muitas vezes nós estamos falhando. Muitas vezes nós estamos brincando com coisa séria. E o reino dos céus não é brincadeira. A palavra de Deus não é brincadeira. A palavra do Consolador, do profeta irmão Maldo, não são brincadeira, porque são palavras que vêm dos céus, inspiradas por Deus. As mensagens que é mandado a nós através dos boletins, não é brincadeira. Mas é para ser ouvida por todos nós, compreendida, obedecida, praticada. Em todos os instantes de nossa vida, não somente quando viemos à igreja. Mas sendo apostólicos, somos representantes do reino dos céus.
representamos a Deus, representamos Jesus, representamos a Mãe Virgem Maria, somos representantes da Santa Avó Rosa e do irmão Aldo. Sabe por quê, irmãos? Quando uma irmã de nossa igreja está a sair da sua casa ao seu trabalho, as pessoas ali enxergam, ali está indo. Aquela pessoa é da igreja apostólica. A igreja da Avó Rosa, como eles costumam falar. Quando o irmão de nossa igreja sai da sua casa para ir ao seu trabalho, muitas vezes as pessoas observam. Ah, aquela pessoa é evangélico. Ele é de tal igreja, da igreja apostólica. A igreja da Avó Rosa. Olha a nossa responsabilidade. Por isso, o nosso bom viver, o nosso bom proceder, deve ser em tudo de conformidade com a vontade de Deus. Somos ou não somos os representantes do poder de Deus nesta terra? Porque o poder de Deus aqui está sobre o seu povo, sobre o povo apostólico. Por isso, ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, é praticar todos os seus ensinamentos, todos os seus mandamentos, e guardar no fundo da nossa alma, como um tesouro precioso. Justamente porque, irmãos, cada um de nós que aqui está aqui aperfeiçoando a sua vida. Cada um de nós que aqui está aqui fazendo com que o nosso galardão nos céus esteja crescendo. E quão maravilhoso é chegar nos céus, na presença de Deus, e receber um galardão preciosíssimo de ajudar esta obra gloriosa na terra. Meus queridos irmãos, guarde essas palavras em seus corações. Sejam em tudo obedientes a esse Consolador, que muito lutou na terra pela obra da Igreja Apostólica, que muito tem lutado nos dias presentes por cada um de nós apostólicos. E tem lutado também pela humanidade de um modo em geral, pelo nosso bom viver, pelo nosso bom exemplo. A Santa Avó Rosa luta para trazer almas preciosas para o nosso meio, para que eles também venham conosco viver a alegria e a felicidade, venham ter o prazer de ter um anjo, um santo em sua companhia, assim como nós temos. Vamos valorizar ainda mais o ministério glorioso dele, Santo Irmão Aldo, com muita luta, com muito sacrifício. Lutou nesta terra, por nós, pela Igreja Apostólica. Hoje, em espírito e verdade, com muito mais poder, ele luta constantemente para colocar em nós, na nossa mente, no nosso subconsciente, esses ensinos preciosos que recebemos dos céus. Por isso, vamos valorizar tudo isso que temos. São tesouros preciosos que precisam ser guardados no profundo de nossa alma e jamais esquecidos. Que a Santa Avó Rosa, que o irmão Aldo abençoe constantemente a todos. Antes de encerrar a nossa santa reunião, vamos ouvir o hino de número 307, Amigo Fiel. Meus queridos irmãos, de tudo que o nosso Deus proporcionou a nós, Ele não nos deu somente um pastor, um profeta. Ele somente não nos deu uma santa poderosa, o Consolador. Ele não nos deu somente o seu Filho amado para vir derramar o seu sangue por nós. Ele não deu somente uma mãe, Virgem Maria, para estar conosco. Mas observem, todos esses santos poderosos são nossos verdadeiros amigos, porque eles querem o nosso bem, a nossa felicidade. Vamos ouvir.
tua mão, me livra do perigo, me dando a proteção. Aceita mais teu nome, estende a tua mão. Nos livra do perigo, nos dando a proteção. Louvado seja o nosso Senhor Deus, glorificamos no reino do céu e bendizemos este servo Muito bem, meus queridos irmãos, como é bom saber que neste amigo nós podemos confiar. Observem, irmãos, a letra deste hino. Mesmo sem clamar, ele nos atende. Por isso é importante estarmos em obediência e consagração. Justamente porque os santos e anjos dos céus estão ao nosso lado. Nos livram do perigo, mesmo quando nós não percebemos o perigo. Porque este amigo fiel, o Santo Irmão Aldo, ele está conosco. Ele cuida de nós diuturnamente. Agradeço a presença de todos os irmãos na reunião de ontem, de hoje, a sua amável atenção para com os santos e anjos que se fazem presente em nossa reunião. Fiquei feliz em estar com os irmãos mais uma vez. Faço-lhes um convite. Na quarta-feira aqui estarei novamente para juntos participarmos de uma reunião de oração, onde o nosso Deus concede a nós a oportunidade de, através da oração, falar com Ele. E Ele vai trazer a nós, na nossa reunião de oração, a virtude do seu Divino Espírito Santo para nos alimentar. Então, todo aquele que puder aqui esteja, venha buscar esse alimento. Queridos irmãos, agradeço nossos irmãos do coral, coristas, músicos, regentes, solistas, pelo seu belo trabalho. Continue assim, a Santa Avó Rosa Irmaldo, muito precisa do Senhor, da Senhora, você jovem. Aos nossos irmãos diácono e diaconisa, obrigado pelo seu trabalho. É de fundamental importância o trabalho de cada um dos irmãos. Os nossos irmãos do som, da filmagem também. Muito importante o seu trabalho, divulgar o nome da Igreja Apostólica. De modo em geral, agradeço a todos. Convido, por gentileza, coloque-se em pé e vamos orar. Sei que os irmãos logo mais têm um ensaio, então vamos orar para que assim os irmãos possam realizar o seu trabalho de ensaio. Oremos. Glorioso Deus, nosso eterno Pai, muito obrigado ao Pai bendito por mais esta oportunidade de estarmos na Tua Santa Igreja, onde participamos desta reunião maravilhosa, onde o Senhor enviou para nós, nesta oportunidade, através desse boletim, mensagem belíssima, esclarecedora, do Ministério Glorioso da Santa Avó Rosa, do seu preparo no reino dos céus, para transmitir a nós as suas ordens, as suas leis, para que através do Consolador do profeta Irmão Aldo, pudéssemos continuar ouvindo a sua voz, ó Pai bendito, para que pudéssemos continuar ouvindo a voz de Jesus, da Mãe Virgem Maria, dos santos e anjos dos céus, a nos orientar, nos dirigir, através de mensagens belíssimas, que mostram como precisamos viver e proceder, para sermos chamados
de filhos de Deus. Querido e amado Mestre Jesus, muito obrigado por todo o seu trabalho incansável e dispensável que tem realizado pela obra gloriosa de nossa igreja e por cada um de nós. Obrigado, Mãe Virgem Maria, por estar conosco constantemente. Através do seu manto santo tem guardado, amparado, protegido e abençoado a cada um de nós, seus filhos na terra. Obrigado por também ter preparado a Santa Avó Rosa para ser o nosso glorioso Espírito Consolador, por estar ao lado do Santo Irmão Maldo constantemente para ajudar no preparo desse povo na terra, para que possamos sermos a cada dia mais obedientes, consagrados e fiéis, e assim, no futuro, quando nosso Deus precisar de nós, habitarmos a região celestial, aquele lugar maravilhoso e precioso que está preparado para o povo vencedor, o povo apostólico, o povo do profeta Irmão Maldo. Querido primaz, que a tua bênção, a tua paz esteja com cada um de nós, especialmente concedendo ao teu povo na terra sabedoria, entendimento, fé e coragem para ser destemido, jamais retroceder, mas estar seguindo os seus exemplos e os seus conselhos de luta, do qual o Senhor muito lutou na terra, mas é um santo vencedor nos céus. E o Senhor quer fazer de nós também vencedores, e assim vivermos eternamente como santos no reino dos céus. Abençoa, primaz bendito, cada um dos meus irmãos que estão em oração nesse momento, junto à Santa Avó Rosa, ouça atentamente as orações dos mesmos. Leve até o trono do nosso Deus e que chuva de bênçãos sobre nós esteja. Os nossos irmãos que por um motivo justo aqui não puderam estar, me lembro deles também. Que a tua bênção, a tua paz, primaz, junto ao amparo e à proteção da Santa Avó Rosa, ao lado deles esteja. E conceda a sabedoria e o entendimento de estar em uma próxima reunião em nossa Santa Igreja, para juntos aprendermos mais, para juntos formarmos a grande família apostólica, a família do Reino dos Céus. Esses nomes que estão contidos na caixa de oração primaz, que o Senhor, junto com a Santa Avó Rosa, com todo o poder dos céus, ouça atentamente o que pedir, o que preciso, o que necessito. Conceda a prosperidade material e espiritual, o alívio das dores, se preciso for e conforme o merecimento de cada um, até um milagre seja realizado. Que a tua bênção, a tua paz esteja com eles. Abençoa cada um de nós, queremos despedir-se para os nossos lares. Leve-nos em paz, em segurança, livre de todo o perigo e todo o mal. E que as bênçãos do céu sejam conosco. Que tenhamos uma feliz tarde de domingo, uma boa noite. E logo mais amanhã possamos iniciar uma semana de gozo, paz, alegria e felicidade, contando sempre com a presença dos teus santos e anjos a nos abençoar. Queridos irmãos e irmãs, que o nosso bondoso Deus e Pai lhes abençoe grandemente. Que a unção do seu divino Espírito Santo esteja conosco. E que nós recebamos também as bênçãos preciosas de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Irmão Maldo, hoje e sempre. Amém. O Senhor para todos, irmãos, e até a quarta-feira. Vão com Deus.